vamos para a entrevista com o economista Otílio Rodrigues, na cidade paulista de Campinas. Nesses dias aconteceu em São Paulo um evento da indústria automotiva com gente de todo o planeta. Qual foi o foco principal, sobretudo nessa área da formação e da preservação do meio ambiente? Erivan, nós tivemos a oportunidade de participar do Congresso FenaBrave, que é o segundo maior congresso no mundo do segmento de distribuição de veículos. Ele só fica atrás do NADA, que acontece nos Estados Unidos. Esse é um fórum onde os concessionários, a indústria automobilística e a rede de distribuição, eles discutem conjuntura, análise, produção, vendas, tendências, movimento. É um fórum econômico onde reúne especialistas, empresários, professores, consultores. É claro que o objetivo primeiro desse encontro é discutir a questão da venda, do comércio, da produção de veículos, da distribuição. O que eu observei nesse encontro deste ano, diferente de encontros de outros anos, que normalmente eu participo, que há uma preocupação muito grande com a questão ambiental. Eu acho que esse tema ele sobressaiu em relação a todos os encontros anteriores que eu já tinha participado. Isso aí ficou bem patente e talvez por conta aí das transformações, das mudanças climáticas que têm ocorrido no globo, em todo o planeta, e que a gente observa que os automóveis, os veículos movidos a combustão, hoje é hegemônico, a quase totalidade da frota circulante de veículos, eles são abastecidos com combustíveis produzidos por fósseis, petróleo principalmente. Esses combustíveis, como se sabe, eles produzem um grande número de gases poluentes que prejudica a questão ambiental e tem interferência no clima. Talvez por conta do que a gente está vendo acontecer nesse momento no hemisfério norte, quando está ocorrendo altas temperaturas, principalmente nos países que tradicionalmente são países frios, né, como os Estados Unidos, como a Europa, que para eles agora seria o verão, porque o hemisfério norte é o contrário aqui do hemisfério sul, quando para nós aqui é inverno, lá para eles é verão, quando é verão para eles é inverno para nós. E o que a gente está observando agora no mundo todo é assim, a ocorrência, a incidência de altas temperaturas, incêndios e um desequilíbrio geral. E se não for feita alguma medida concreta, vai ter grandes repercussões na qualidade de vida do planeta nas próximas gerações. Em todos as falas, os depoimentos, tiveram lá o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, participaram diversos representantes de ministérios da área econômica, né? A gente percebe em todos estes participantes, né, uma certa preocupação com essa questão do movimento de descarbonização da frota, da produção de veículos. É mais ou menos esse o cenário geral, Erivan, que eu observei nesse congresso. De lá saiu alguma proposta? Essa é uma boa questão, porque normalmente nesses fóruns se fala muito, né, e a gente sai poucas coisas concretas. Então a sua pergunta é bem oportuna. Eu listaria uma medida concreta que inclusive foi anunciada pelo Alckmin. Eles estão fazendo um programa de substituição da frota de caminhões. Foi destinado mais verbas, foram assinados lá convênios. É um programa que já existia. Seria a substituição desses veículos que foram fabricados com uma tecnologia anterior, os veículos mais recentes, fabricados com tecnologias mais modernas, eles são menos poluentes. Agora, o Brasil, ele está na fronteira desse mundo. Você sabe, inclusive, recentemente teve um evento na região amazônica. Vamos lembrar aqui que em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro, a Eco 92, foi um momento em que reuniu líderes de mais de 190 países para discutir a questão ambiental. Eu me lembro muito bem, a abertura foi no dia do meu aniversário, então eu não esqueço. Naquela oportunidade foi criada aquela tal de COP, né, que a gente ouve falar muito. O que era uma coparticipação? É a cooperação das partes. Todo ano acontece esta conferência mundial chamada COP, e ela vai sendo numerada. A primeira aconteceu a partir daquela decisão do Rio de Janeiro, aí em 95, aconteceu a COP número 1, foi em Berlim, na Alemanha. Este ano, agora, no mês de novembro, vai acontecer a COP 23,
nos Emirados Árabes, né, no mês de novembro. No Brasil, em 2025, vai acontecer a COP30, que vai ser em Belém, que vai discutir esses problemas. Fica muito claro, por exemplo, no evento dessa semana que eu participei, eu até, enquanto estava lá numa palestra, eu comentava com alguns colegas que estavam nos participando, e eu disse, olha, a questão é, o que se vai fazer... O que se vai fazer com os poços de petróleo que existem hoje e as reservas de petróleo? Porque, assim, para mudar isso daí, a ideia é ir substituindo paulatinamente, né, esses combustíveis de origem fóssil por combustíveis de energia limpa, que é, por exemplo, o caso do álcool, do etanol brasileiro, por isso que o Brasil está na vanguarda, para substituir também pelos veículos elétricos. Existem alguns programas de incentivo, de redução de impostos para a aquisição de veículos elétricos no Brasil. Só que o percentual de veículos elétricos no Brasil ainda é muito pouco. Chega a 2,5%, 3% da produção de novos veículos que entram no mercado. É muito pouco. Existe um conflito muito grande de interesses e, como a gente vem discutindo aqui, a economia é um jogo de interesses de poderosos. De um lado, os ambientalistas defendendo o meio ambiente, mas aí vai peitar, vai conflitar com os interesses da indústria petrolífera. E é isso que nós vamos ver aqui para frente, nesses próximos anos. É mais ou menos isso daí que a gente viu nesses debates. E existe uma certa polêmica, né, mesmo entre os cientistas, porque tem uns que acreditam que a Terra está havendo um aquecimento global e outros dizem que está havendo um movimento de glaciação, de esfriamento, de que essas mudanças na temperatura, isso aconteceram ao longo de toda a história. Então, você observa ao ouvir assim, o relato de alguns especialistas, tem gente muito boa, né, que está pesquisando isso daí nas universidades do mundo todo, né? Então existe um certo consenso. E aí eu diria que hoje esse é o embate que a gente está observando e que isso pode afetar, né, todo o clima e a qualidade de vida no planeta. E também vai afetar a economia, né? Então, por isso que os empresários também estão preocupados com isso, né? E com todo esse movimento. Você falando aí, eu estava aqui pensando, a complexidade, né? Porque, diferentemente do que acontecia lá nos anos 50, a expectativa de vida, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, aumentou. Ver a complexidade de todos os debates, essas discussões. Estão preocupados que a humanidade são 8 bilhões de seres humanos. Aquela tal história que a gente, até no grupo de jovens, na escola, quem é que vai botar o guiso no gato, né? Então, isso mesmo, né? Quem é que vai dar a sua contrapartida? Parece que toda vez que se discute alguma coisa relacionada com o meio ambiente, é como se nós, os brasileiros, fôssemos os responsáveis primeiros ou os maiores responsáveis pelo desequilíbrio. Eles desmatam na Europa, pega fogo nos Estados Unidos, em Portugal, os poços de petróleo lá no Oriente Médio. Olhando tudo isso, assistindo tudo isso, você vê, primeiro assim, uma coisa que ouvindo assim esses especialistas falar, né? Todo esse equilíbrio ecológico, ele está em xeque, e é o que a gente vê por conta da atividade econômica mundial. Você mencionou aí que a nossa sociedade de consumo, se for levar o nível de consumo para 8 bilhões de pessoas, o mesmo nível que tem hoje para o consumo médio norte-americano, não tem condições de você manter uma sociedade consumista no mesmo nível que hoje se encontra a sociedade americana. Já, por exemplo, na Comunidade Econômica Europeia, já existe um certo consciência mais generalizada de que essa sociedade de consumo desenfreado, ela é insustentável até do ponto de vista econômico, mas nos Estados Unidos ainda há muita polêmica, muito debate, e tem muita gente que não acredita nisso, e tem os interesses que estão por detrás. O que a gente pode olhar como cidadão diante do que a gente assiste como meros observadores, não assumindo posturas
radicais. É claro que tem que preservar, porque também se não fosse a produção econômica, a ciência, a tecnologia, a produção de alimento, você vê aí o agronegócio brasileiro, a produtividade com a aplicação do conhecimento científico na produção de alimentos, gerou uma capacidade produtiva que consegue alimentar esses 8 bilhões de pessoas. Mas se continuar crescendo a taxa de natalidade, né, de alguns países, principalmente os países islâmicos, os países do terceiro mundo, fica insustentável, não dá para segurar. Deveria existir um certo equilíbrio, não assumir aquele fanatismo de algumas ONGs e alguns ambientalistas extremistas. E também, ao mesmo tempo, não pode cair no outro extremo, desconsiderar o equilíbrio ecológico. Então, o desafio aí para a economia, para a sociedade, é a gente chegar num ponto onde se alcança esse equilíbrio, a exploração econômica, porque o agronegócio, o agrobusiness, a tecnologia, a economia tem que continuar gerando, produzindo alimentos, produzindo remédios, produzindo saúde, produzindo emprego, mas para sustentar essas pessoas que estão vivas, que estão aí, que estão nascendo, mas, ao mesmo tempo, não pode violar os limites da natureza. É isso que a gente deseja. Essa é uma responsabilidade de todos nós. A gente não pode ficar, né, alienado a tudo isso que está acontecendo. E o cidadão comum também, ele tem que estar participando e dando a contribuição dele para a gente não entrar nessa corrida desenfreada por consumismo, que não leva a nada, que só cria desequilíbrio, e chegar a um meio termo. Esse é o ideal, Erivan. É isso que a gente tem que buscar, meu caro.